Pessoal, então continuando essa última parte, o que é a energia potencial do dipolo magnético, né? Energia potencial é aquela energia que você pode transformar em cinética, tá certo? Então, quando você tem o dipolo, que é esse Mi, alinhado com o campo, tá certo? Estão alinhados, o negócio fica ali alinhado, tá? Ele fica travado. Então a energia potencial aí é a mínima possível, porque não dá para virar cinética nada, tá? Quando ele está desalinhado, assim, 180 graus, né, o bi para um lado, o mi para o outro, é um equilíbrio chamado equilíbrio instável. Qualquer perturbaçãozinha ele vira cinética, né? E volta a ficar alinhado. Então, quando está desalinhado aqui, a energia potencial é máxima, tá? Então, essa parte de estar alinhado ou estar desalinhado, a gente sabe que isso é o chamado produto escalar, né? Tá certo? Quando for 90 graus, só tem energia cinética máxima, não tem energia potencial. Então, a definição de polo magnético é menos Mi escalar B. Tá? E a energia potencial você sabe que vem do trabalho. O trabalho é torque vezes dθ, né? É força vezes distância. Troca a força pelo torque, troca a distância por dθ, troca dθ. O torque é Mi vetorial B, né? Mi. E aí você tem então que a energia potencial, por ser um escalar, não pode ser vetor, fica Mi escalar B. Por que o sinal de menos? Tá? Porque quando eles estão alinhados, a energia potencial é mínima. Tá? Então esse Mi escalar B vai dar módulo de Mi, módulo de B cosseno de zero, que é 1. Então aqui, como ela é mínima, ela não vai gerar cinética de lugar nenhum. Tá? Então é o menor valor possível. Então fica negativo, tipo lá, menos 10. Sei lá. Quando estiver desalinhado assim, 180 graus, contra-alinhado, né? Anti-alinhado, aí o ângulo é 180. O cosseno de 180 dá menos 1. Aí menos com menos dá mais. Vai ser a máxima energia potencial, tipo mais 10. Qualquer perturbação aqui, ele vira e ganha cinética. Até para alinhar de volta. Tá? Então por isso tem esse menos aqui. Tá? Tá claro? Vamos então agora ver a parte de espiras e bobinas, né? Quando você tem... O que é uma espira? O que é uma bobina? A bobina é um conjunto de várias espiras, tá certo? Então, o que eu falei aqui para uma espira, vale para N, se você conseguir colocá-las bem compactadas, né? Qualquer espira que você fizer de qualquer formato, você pode dividir em vários retângulos. E as correntes, né, no meio aqui você cancelar, só vai ter a corrente do final aqui, né? Então, vale tudo igual, se a espira for quadrada, ou circular, ou retangular, o que for, tá certo? Vale tudo as mesmas fórmulas, tá? Por exemplo, você tem aqui um solenoide, que é uma coisa que são várias espiras enroladas, tá? E se você botar o solenoide no campo magnético B, ele vai aparecer um torque e ele vai girar, tá? Só que esse Mi agora não pode ser só IA, porque tem um I e um A é uma espira, você tem N espiras aqui, tá certo? Então esse Mi vai ser aumentado N vezes, porque cada um desses é IA, mas tem 2 IA, 3 IA, 4, então acontece que você vai ter um N aqui na frente, quando tiver uma bobina, tá? Esse N, ele reflete que tem várias espiras enroladas uma sobre a outra, tá? Que é o que se costuma fazer. Você aumenta bastante a força do sistema, o torque do sistema, tá? Por exemplo, uma bobina circular. Você tem 30 espiras de bobina, um raio de 5 centímetros, conduz corrente de 5 amperes, tá? Sentido anti-horário, tá? E está no campo magnético uniforme de 1.2 Tesla, tá? Calcular o módulo do momento magnético, Mi, calcular o módulo do torque, tá certo? Se a bobina está no plano horizontal, tá? E o campo magnético é
está orientada da esquerda para a direita, como é que ficaria esse desenho? Está assim, ó. Tá? Tá aqui horizontal. Tá? Então tá aqui o Mi. Tá? Mi para cima. E o B para horizontal. Ora, se o B 90 graus com o Mi, o torque é máximo. Tá certo? Se o torque é máximo, agora 90, é só multiplicar Mi vezes B. Tá? Esse vai ser o... E quem que é o Mi? Mi é N e A, né? Número de espiras vezes I vezes área. Tá certo? Número de espiras é 30, a corrente é 5 amperes. E a área? A área é π vezes o raio ao quadrado. Tá certo? Π vezes o raio ao quadrado, porque é um círculo, né? Então, π vezes o raio ao quadrado. E aqui você vai ter, então, 1,18 ampere metro quadrado. Esse é o valor do Mi. Tá? Repara que eu tive que multiplicar por 30, porque eu tenho 30 espiras aqui. Tá? Agora, qual que é o valor do torque? O torque é Mi vetorial B, que é módulo de Mi, módulo de B, seno do ângulo. Só que o ângulo é 90. O módulo de Mi é 1,18 e o B é 1,2. Então, o torque vai ser 1,41 newton vezes metro. Tá claro? Tranquilo? Tá? Parece difícil, mas não é não. Tá? O que acontece? Para onde que vai girar isso aí? Vamos fazer a conta? O torque é Mi vetorial B. Então, Mi para cima, vetorial B. Então, sai de Mi, né? Ó, B está para lá. B está para lá. E o Mi está para cima. Mi vetorial B para cá. Certo? Só que, por exemplo, vamos pegar então uma posição da espira, por exemplo, né? Mi vetorial B. Deixa eu... O Mi está aqui, B está para cá. Mi vetorial B para cá, certo? Então, a parte de trás, né? Tá? Lado direito da bobina aqui. Direito vai fazer ela para baixo, tá? E o lado esquerdo vai para cima. Até que o Mi alinha com o B, tá? Vamos ver aqui, vamos ver se isso dá certo, ó. Mi vetorial B é o torque, tá certo? Então veja bem, talvez você está difícil de entender, até eu mesmo não estava sabendo explicar, que é o seguinte. Quando eu faço Mi vetorial B, ó, Mi vetorial B, para cá. Esse cara aqui, que eu obtive, ele é o torque. O torque, ele não empurra nada, tá? Não empurra nada, tá? O torque é um eixo de rotação. Então, justamente, Mi vetorial B vai ser o sentido que vai girar. O próprio sentido de giro do torque já está nos meus dedos aqui, ó, tá? Então esse lado vai descer, esse aqui vai subir. O de trás sobe, esse aqui desce até que eles se alinham. Aí o torque vai ficar zero. Beleza? Então quando você obtém o torque, né, se o torque aponta para cá, quer dizer que gira assim. Se o torque aponta para cá, quer dizer que gira assim. Em geral, tá? Quando o movimento não for retardado, tá? Bom, um outro exercício, por exemplo, se essa bobina antiga que eu acabei de mostrar girar, né? Qual que vai ser a variação da energia potencial? Tá? Então vai ficar posição final menos posição inicial. Então é menos μb cosseno φ2 menos μb cosseno φ1. Φ2 é 0,
φ1 é 90, tá? Então, aqui, ó, esse menos fica em evidência, isso aqui é zero, fazendo a conta vai dar menos 1,41 joule. Se a variação da energia potencial é negativa, quer dizer que ganhou cinética. Se ganhou cinética, o trabalho foi positivo, o movimento dito espontâneo. Lembra dessa parte da discussão que a gente fez várias vezes aí? Tá claro? Bom, o que acontece num dipolo magnético em um campo não uniforme? Tá? O que acontece? Se você tem um campo não uniforme, por exemplo, um ímã. O ímã é um campo não uniforme. Tá? Quando você aproxima um ímã de uma espira, tá? Você pode fazer a espira ser atraída ou ser repelida, tá certo? Isso é porque você cria na espira um campo, um polo, o giro da espira acaba criando um polo. Por exemplo, neste caso aqui, né, se a corrente está assim, aqui vai ser onde sai, vai ser norte. Então aqui vai ser norte e aqui vai ser norte, aí repele, tá? Agora, se a corrente está para cá, né, a corrente está para cá, assim, então aqui é norte, lá de cá é sul, tá certo? E aí você pode criar uma força de atração, tá? De tudo depende do sentido que é induzido aqui, do que está aqui essa corrente aqui, tá certo? Isso acaba explicando por que quando você coloca o ímã num pedacinho, num prego, por exemplo, de que tem ferro, ele é atraído, tá? Neste caso aqui, por exemplo, o vetor μ, que é a corrente, né, ele está apontando para o polo norte, né? E onde o vetor μ sai é um polo norte. Então, norte com norte repele, tá? Nesse caso aqui, mantendo a mesma corrente, mantendo o mesmo μ, que continua sendo o polo norte. Só que quando você bota o sul aqui, é atraído, tá certo? O que acontece? Em geral, quando você coloca um ímã perto de um material ferromagnético, você consegue imantar as áreas dentro desse material. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ferro que não está imantado. Tem zonas, vamos supor, esse vetorzinho aqui é uma zona aqui do material. Essa zona aponta para cá, uma outra zona aponta para lá, para cá, para lá. Então, essas várias regiões aqui de domínio magnético, elas estão cada um apontando para um lado, e aí no total elas se cancelam, tá? Quando você aproxima, no ímã, por exemplo, você tem essas regiões mais ou menos orientadas, não é tão perfeitinho como está aqui, tá? Mas você tem um μ já resultante. Esse μ resultante, quando você coloca num campo magnético, ele tende a se alinhar para a energia potencial mínima, tá certo? E aí, por isso que você tem o torque na bússola, tá claro? E por que atrai o prego, né? O que acontece? Quando você se aproxima do Polo Norte, você faz as regiões que estão lá, essas regiões, o que acontece no ferromagnético? Essas regiões que tem os μs, quando o átomo não tem ferro, cada átomo tem um μ qualquer, tá? Não tem como você mexer com isso. Mas no ferromagnético, esses μs estão mais ou menos alinhados em regiões. Tem uma região aqui, uma região ali, uma região aqui. Quando se aproxima o ímã, ele faz com que você alinhe mais ou menos as regiões, tá? No mesmo sentido. Então, se aqui o μ aponta para a direita, aqui o μ induzido aponta para a direita, tá? Então,
você vai acabando, se aqui então vai apontar para direita, desse lado de cá, para onde aponta o Mi, é o norte. Isso aqui é o sul. Aí sul com norte atrai. Se você inverter o polo, o Mi aponta para cá, para o norte. Vai induzir o Mi apontando para cá também. Então aqui vai ser norte, aqui vai ser sul. E aí você vai ter atração também. Por isso que atrai aqui. Tá certo? Agora, vamos falar um pouco agora do motor de corrente contínua, né? Como é que funciona esse motor? Então, é assim, ó. Tem um pequeno truque, tá? Você tem um gerador que encosta aqui numa barra de grafite chamada de escova, tá? E essa escova, ela desliza em cima de um arco de circunferência aqui, que está aberto embaixo e aberto em cima. Tem um isolante aqui, na verdade, né? É um material isolante aqui. Isso aqui é um bloco isolante, que não foi desenhado. Conforme você está encostando aqui a escova aqui, você tem corrente. Então a corrente vem aqui, vem aqui, tá, vem para cá, tá? E sai por aqui pela outra escova. Tá. O que acontece? Corrente está assim, o Mi está para baixo. Mi vetorial B dá o torque aqui. Isso vai ser o giro, né? Vai ser o giro aqui. O eixo do torque é o eixo do giro. Tá? Então vai girar, vai ter uma força aqui. Do lado de cá vai ser para cima, do lado de cá a força vai ser para baixo. Tá? Força para cima, força para baixo. O que acontece? Nesse caso, começa a girar e continua encostando aqui, ó, o grafite no comutador. Até que quando for alinhar, o que vai acontecer? O B e o Mi vão ficar juntos e vai ser torque zero. E vai ficar preso aí. Tá? Dá meia volta e trava. Só que nesta hora que dá meia volta, a escova aqui de grafite encosta na parte isolante, que é esse buraco aqui, e não passa a corrente. Tá? Ou seja, a corrente não vai para lá. Tá? Ela não vai para lá. Porque ela não entra aqui. Tá? Porque aqui está isolante. Então, na hora que ela para travar, o sistema desliga. Tá? O sistema desliga, então o torque é zero. Só que ele estava girando. Então ele passa dessa posição porque vai por inércia. Tá? E aí na hora que ele começa a descer para o outro lado, começa a inverter todo o circuito. Tá? E agora a corrente volta, né? Volta de novo, mesma coisa, torque para baixo, e vai querer virar para o outro lado. Chegando lá em cima de volta, desliga tudo e continua por inércia. Depois volta, e assim vai. E aí, você tem um motor, que na verdade não é só uma espira, você tem várias espiras aqui. Cada espira que encosta aqui no comutador tem 1 milímetro aqui de isolante entre uma e outra. E essa escova só tem 1 milímetro. Então acontece, você tem várias espiras ao mesmo tempo realizando o movimento, não é só uma. Tá? Isso dá um incrível torque nesse negócio. O motor de corrente contínua, ele tem um torque fabuloso. Tá? Todos os sistemas pesados, né, utilizam corrente contínua. Tá? Porque para você empurrar o sistema, para você tirar um sistema pesado do repouso, você precisa de muito torque. Tá? Então você tem que ter um motor de corrente contínua. Então, numa locomotiva, por exemplo, você não tem, o gerador que tem lá, na verdade é um motor de diesel que gira um eixo. Esse eixo gira um gerador de corrente contínua. É esse gerador que alimenta os motores que empurra o trem. Tá? Não dá para fazer um motor de combustão para empurrar uma coisa pesada. Isso não existe. Tá? Não tem torque para isso. Todo sistema, por exemplo, o metrô, o trem,
São vários motores de corrente contínua. Na hora que você vai arrancar, ele sai num torque fabuloso, porque é motor elétrico, né? Tá certo? E, né, só para encerrar aqui, eu tenho aqui um link, só para deixar um gostinho. Esse link aqui se você colocar lá, tá? Você vai você vai ver o seguinte, que é bem interessante esse vídeo, que é uma disputa entre um Tesla, tá, que tem dois motores na frente de 503 HP e dois motores atrás, não, atrás de 503 HP, na frente 259 HP. Mas ele pesa simplesmente 5.700 libras, o dobro dessa Ferrari aqui, tá? E também a Ferrari custa o dobro do preço. Aí você vai fazer os dois competirem numa prova de arrancada, tá? O que acontece? Na hora de arrancar, aqui está o Tesla, está a Ferrari vermelha, o Tesla é o azul. Na hora de arrancar, meu, não tem como, né? O Tesla dispara na frente, porque é motor elétrico. Não tem como, tá? Ele é muito mais torque, tá? E aí, quando você vê o negócio, ó, vai embora, tá? Só que a Ferrari, depois no longo prazo, ela alcança, né? Porque ela tem mais velocidade final. Mas torque não dá para medir, não. Tá certo? Então é um exemplo de como que o motor de corrente contínua tem torque forte, tá certo? Isso só para dar uma ideia da coisa, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu já falei demais dessa aula, chega. Então, até a próxima. A gente vai falar de fontes de campo. Quem cria campo magnético? Quais são essas fontes, tá certo? Então, até lá.